Feche os olhos por um instante. Volte no tempo. Consegue ouvir? O barulho das xícaras, o aroma do café recém-passado, as ideias fervilhando. Foi aqui, em uma cafeteria, que tudo começou. Sentamos à mesa, com uma ideia na cabeça e o desejo de fazer a diferença na alma. Foi neste momento que o Café com Educadoras ganhou vida. Em um curto espaço de tempo, 5 meses depois, olhamos para trás com orgulho, relembrando cada conversa, cada aprendizado e cada emoção compartilhada. Vamos juntos nessa retrospectiva? Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para fazer a retrospectiva do nosso podcast e relembrar momentos épicos que tivemos durante esses 5 meses que nós estamos aí com o podcast no ar. Nós começamos o nosso projeto explorando como as plataformas digitais elas influenciam na forma como ensinar e como aprender. Uma dica para a galera da educação infantil aí, vocês podem seguir lá as meninas do Desempareda. Dá uma procurada. Conteúdo muito interessante e importante. Muito bom. Pode chegar mais pra cá. Eu também? Não, eu acho que eu tô escura. Antes eu vou elogiar, né, a mesa posta. Gente, que mesa linda, ó. Os próximos convidados, quem vier aqui, ó, tá super bem servido. E os looks também, amei os looks. Já servindo looks aqui hoje. Arroba pra... Já tem arroba. Quem quiser, a gente tem aqui, né, o nosso parceiro, né, já que vocês falaram da mesa. Café com Educadores, por favor. Tem que ter um patrocinador do café, né? Tinha que ser Café Rancheiro, por favor. Então vamos dar continuidade no nosso assunto, porque tem muita gente com dúvida, muita gente querendo saber como faz, como começa. E já falamos a respeito de quais são. Agora eu pergunto assim, quais ferramentas você usa para criar e editar os seus materiais, o seu conteúdo? Posso ir? Pode. Vamos lá. Em aspecto gráfico, quando a gente vai falar assim de o que a gente vai botar graficamente no Instagram em post. Claro, a gente usa o Canva, que é muito intuitivo. O Canva também a gente pode utilizar para fazer as atividades, para fazer artes. Eu uso para algumas coisas de lembrancinha. Os meus vídeos eu gosto muito de usar o InShot. Tinha uma época que todo mundo tinha um outro aplicativo que todo mundo usava bastante, mas eu sempre gostei do InShot. E gosto da versão premium dele, que é bem bacana, muito boa mesmo de você utilizar, vale o investimento. É claro, a versão gratuita, eu comecei na versão gratuita. Aí depois eu vi que o trem era bom e falei, vou do mesmo jeito o Canva, né? Sim. Então, assim, eu uso ele bastante. A criação dos meus conteúdos, tá aí, é uma pergunta que eu respondi muito no início. Era, Ingrid, aonde tu faz seu conteúdo? E eu respondi, as pessoas não acreditavam. Eu falava, gente, Word, eu faço tudo no Word e no PowerPoint, as minhas atividades todas. Aí quando eu respondi isso, o pessoal, você não quer passar, né? Onde você faz? Qual é o... Não, eu faço realmente ali. E acho que isso torna o meu trabalho um pouco mais autoral, entendeu? De realmente criar. Esses dias eu estava criando o convite lá na escola, aí elas me vendo mexer com várias formas geométricas, assim. Ela, o que você vai fazer? Eu falei, aguarda e confia. Aí falei assim, aí eu falei, pronto, tá aqui. Eu falei assim, o quê? Lembrança da formatura. Tá aqui, tá pronta, tá feita, vambora. Então, assim, esses aí são muito bons. Claro, você vai aprendendo a mexer com as ferramentas, quanto mais você mexe, quanto mais você fuça. Eu achava que eu era top do Word. Hoje em dia, eu sei que hoje eu dou um cor em mim há anos atrás. Várias ferramentas, assim. E a gente, às vezes, acha que todo mundo sabe mexer nessas ferramentas. A gente tem esse... quando a gente conhece. E não, gente, são pequenas coisas ali que fazem realmente o seu conteúdo ficar destacado e com ferramentas tranquilas. Claro, tem muita coisa gratuita. Quando você está começando a criar seu conteúdo, vai no gratuito, vê como é que é, vê como você pode explorar. Depois, como eu falei, viu que essa é a ferramenta certa para você, esse é o aplicativo certo, aí sim vale a pena dar uma investida.
Mas, claro, você tem que ver todo o fluxo, né, desse investimento todo. Mas esses são que eu mais uso. É o Canva, InShot para vídeos, Word, PowerPoint, Canva também para algumas criações. Ele é bem legal. Claro, agora eu quero fazer o curso de fazer as minhas próprios desenhos e imagens. Isso vai ficar bem legal. O pessoal está usando muito o ChatGPT para produção de imagem. Por exemplo, um dos conteúdos que eu postei hoje, que era um aplicativo do 7 de setembro, quem baixou, não baixe aí, é gratuito, tá no blog pedagogaingrid.com, gratuito, na faixa para vocês, basta ir lá, clicar e baixar. E o aplicativo, a imagem da frente tem 2 crianças com girassóis. Criei no ChatGPT, pedindo para ele exatamente, né, os comandos, porque eu estava atrás dessa imagem, eu falei, eu preciso de uma imagem que eu consiga os direitos dessa imagem, pá, não conseguia. E quando eu achei, não tinha da maneira que eu queria. Então o chat, ele me ajudou nisso, entendeu? Eu falei, não, é essa, tá perfeito. Claro, assim, um ou outro detalhe, pedi alteração e ficou ótimo. Legal. Então, assim, essas ferramentas ajudam bastante na criação de conteúdo. Muito legal. Só um adendo, né? As meninas, a gente utiliza também o chat GPT para criação de textos e tudo. Mas elas falam meio assim, Regiane, tem alguma palavra, algum direcionamento que você manda que o seu vem perfeito e o meu não vem? Tem que saber. Então, e aí, Ingrid, para você, tem que saber, tem palavras-chave? Tem um truque. Esse truque eu aprendi com meu digníssimo marido, né? Assim, né? Quem fuça mais, quem mexe assim, todo o tempo, ele consegue te dar um toque. Quando você quer que por exemplo, você mandou o seu comando lá, gente. Você mandou o seu comando, não veio o que você queria. Aí você, poxa, vou deixar mais claro. Não, quem sabe se você mandar o chat, tipo assim, chat GPT, crie um comando para que você faça exatamente isso. Ele vai te mandar o comando certinho, que você tem que mandar para ele te respeitar. Para ele fazer do jeitinho que você quer. Fazer do jeito que você quer. Então, testa lá depois, assim, ChatGPT, cria um comando para... que eu tenha um projeto de ciências no 4º ano com tal. Ele vai te dar o comando exato que ele precisa que você dê para que ele execute. Esse é só um truquinho assim. Nossa, isso já gera até tema, né? Não quero gerar polêmica no primeiro episódio, mas isso já gera até temas futuros. Diz, Simone, qual é a sua deixa também? Olha, primeiro lugar, Canva. Não tem. E eu ia pensar que quando eu conheci o Canva, eu dizia, meu Deus, eu abria fazendo, meu Deus, eu nunca vou mexer nisso. Isso é muito difícil. Meu Deus, não, deixa eu voltar ali para qualquer outra coisa. Eu usava o Paint, aí eu pegava imagem da internet, aí me ensinaram a copiar, cola aqui, copia aqui essa parte colorida e cola. E eu ficava fazendo isso. Mas é igual você falou, quem não treina, quem não fuça, assim, eu não me considero muito boa no Canva, mas, né, a gente tá indo. Então, assim, em primeiro lugar, o Canva não tem, eu não sei nem digitar um documento mais no Word, eu já vou direto pro Canva, vou direto. O Canva Aí, quando conheci ChatGPT, né, ele, assim, é um amigo inseparável, ele tem tudo, só que eu não uso tudo que ele me dá. Eu digo que ele me dá ali uma inspiração. Isso. Às vezes eu tô sem ideia, mas eu queria tal coisa e não sei pra onde ir. Então, é igual eu falo, crie pra mim tal coisa. Pelo menos eu dei certo com ele em todos os comandos que eu dei. Às vezes eu acho ele vazio, eu falo, aprofunde mais neste conteúdo. Sim, você está muito raso. Você está muito raso. Então, às vezes ele me dá um tópico, só que eu quero que ele crie o conteúdo daqueles tópicos. Eu aprofunde mais neste conteúdo. E ele me dá muitas ideias e a partir dali, incrível que quando eu leio, aí já começa a vir na minha cabeça. Aí eu, daqui eu vou fazer isso. Então, eu nunca deixo pronto e acabado o que ele me dá. Mas o que adianta conexões digitais sem ter saúde mental? Durante o nosso percurso, nós fizemos 2 episódios falando sobre saúde mental, onde nos aprofundamos falando sobre a saúde mental do professor e também dos seus alunos. Exatamente. Faz um corte. Só que esse corte ficou um pouco profundo. A Regiane, em vez de tratar esse corte, ela vai fazer o quê? Ela veste uma camisa de manga comprida e esconde. Não trata. O ferimento deixou de existir? Não deixou de existir. Então, o que acontece? Só está abafando. E quando abafa, não é esquecer.
Na psicanálise a gente chama de recalcar. Não é o recalque da Valesca Popozuda, não, gente. Do beijo no ombro, não. É o recalque de guardar. Recalcar para a psicanálise é guardar. Então, se a Regiane usa uma camisa de manga comprida e guarda, só vai abafando. Ela faz o quê? Ela omite um fato. Então, ela passa a não olhar para não sofrer. Mas se ela encosta em algum lugar, ela vai lembrar. Exatamente. E se você não tratar isso, o que vai acontecer? Pode chegar, dependendo do corte, pode chegar uma hora que vai necrosar. E se necrosar, vai ter que fazer sangrar mais, tirar a parte, né, que já não serve mais, putrificada, vai ter que fazer para ela, e então vai sangrar, então vai doer muito mais. Então, por que não você, a partir do momento que arranhou, fez a correção, já tratou, seria muito mais prático, né? Seria mais rápido. Mas eu ouvi esses dias uma terapeuta falando, e eu achei super interessante. Ela falou assim, que o paciente só busca ajuda depois de ter sofrido no mínimo 7 anos. Por quê? É muito tempo, né? Muito tempo. Quando ela me falou isso, eu não pesquisei para realmente ver se era verdade, né? Só que na experiência, aí já é uma experiência, eu também não sei, né? Numa experiência, meus pacientes todos trazem a mesma história. Isso meu é da infância. E a psicanálise trabalha isso, né? Trabalha com a infância. Aí ele traz isso. Ele fala assim, eu carrego isso aí desde a minha infância. E nunca tive coragem de falar com ninguém. Então, se ele não compartilhar essa dor dele para ficar mais leve, para o fardo ficar mais leve, vai doer por muito tempo. E nós, né, como professores, a gente tem uma parcela tão grande na vida de tantas crianças, porque até os 7 anos que formam a personalidade. E até 7 anos a gente também enche eles de traumas. E vai construindo aquela pessoa que lá na frente a gente vai ver o resultado. Se vai ser bom ou ruim, positivo ou negativo, tudo aquilo que a gente colocou naquela criança. Exatamente. Por isso, a importância da gente repensar a nossa prática pedagógica, porque precisamos trabalhar com as nossas crianças ali, desde a infância mesmo ali, 3 aninhos, 4 aninhos na escola, educação infantil, trabalhar as emoções. Por quê? Hoje eu, Nelma, com 44 anos, não fui trabalhada na minha infância a questão das minhas emoções. E hoje o que eu sou é reflexo do meu ontem. Então, a gente percebe que o não falar, a gente encher esse nosso arquivo, eu costumo, como a gente trabalha em escola, comparar com aqueles arquivos bem velhos, aqueles arquivos que você tem que botar o pé para tentar abrir aquela última gaveta que está emperrada. Os nossos sentimentos são assim. Conforme, comparando ao ferimento, nós vamos engavetando e colocando aqueles sentimentos lá naquela gavetinha que ela emperra. E quando a gente consegue de fato abrir, que aqueles papéis, né, aquelas emoções, elas voam, a gente consegue se libertar. Então, a gente precisa iniciar isso desde a educação infantil, ensinar as crianças a falar e não olhar para a criança, até o próprio professor, a professora, de não pedir aquele silêncio. Porque, às vezes, é o único momento que a criança tem de falar, de se abrir sobre o que ela está sentindo. Às vezes, até trazer algo que está acontecendo em casa, está machucando o seu interior, é ali dentro da escola. Então, nós precisamos realmente ter aquele momento de escuta ativa. E foi aí que passamos das telas para as ruas, onde falamos sobre o tema trânsito seguro. Uma conversa onde foram tratados sobre pequenos gestos que podem salvar vidas. Agora vamos falar sobre a criatividade que transforma. As cidades também foram protagonistas das nossas conversas. No episódio Poesia em Espaço Urbano, descobrimos como a arte pode transformar o cinza da cidade em paletas de inspiração e esperança. E quem melhor para transformar o mundo do que as crianças? Nesse episódio, nós vivemos momentos incríveis, onde as crianças puderam nos mostrar com muita simplicidade e inteligência as várias formas de ver o mundo. E, gente, pensa que foi uma loucura fazer um programa com 5 crianças. E nós não poderíamos deixar de trazer professores no Dia dos Professores, para falar sobre da sala de aula para o mundo, revelando o que os professores fazem depois que saem
da sala de aula. Porque vocês acreditam que tem muitas crianças e até pais que acham que os professores não têm vida depois da aula. E eles moram na escola. Noite. O Osmar Cotrim, que eu tenho certeza que é parente. Eita, Ele mandou abraço a todas as professoras, em especial a minha irmã, Cláudia Cotrim, que amo muito. Uma declaração, arrasou. O Sidney Souza, sempre com as suas contribuições tão valorosas. Ele manda assim: ser professor vai além da sala de aula. É dedicar-se aos alunos dentro e fora do horário escolar. Ser mentor, apoio e formador de cidadãos em uma missão que continua muito além das paredes da escola. A Aline Franciele diz assim: tem elogio para Larissa também, vocês estão pensando que não? Larissa maravilhosa, excelente professora e amiga, legal. Nosso rei personalizações, que sempre está com a gente. Educação além das paredes e para além do conteúdo, arrasou. Também é professor, né? Com relações humanas, de acolhimento e ver potencialidades. A galera vai mandando aí um abraço, um beijo para vocês. O Marcos manda assim: existe uma frase clichê que alguns alunos falam: você trabalha ou só dá aula? Falamos sobre isso. Justamente. E, por último, a Raiane Cotrim entrou aí também falando: Cláudia Cotrim, minha irmã maravilhosa, que amo muito, uma excelente professora. Que legal. E aí, meninas, vamos tomar um cafezinho do nosso parceiro? Vamos. Vocês aceitam? Sim. Hoje é cappuccino. Hoje é cappuccino. Até eu quero. Eu no cappuccino, você. Gente, eu online, se alguém me ver negando café, vai falar que eu tô doente. E eu Vai falar que eu vou... tô doente. A adrenalina aqui servindo sem o óculos. Sabe Deus o que eu estou enxergando. Obrigada. Deixa eu servir. Quer fazer a próxima pergunta? Então vamos lá, né? De que maneira você tenta humanizar sua figura como professora, mostrando que também tem interesse e responsabilidades fora da escola, fora do online? Essa é uma pergunta boa. Eu tenho algumas experiências que, assim, eu sempre falo que é você saber separar, mas você também saber estar perto. É uma linha muito tênue, né? E assim, eu não tenho que reclamar de nenhum dos meus alunos no quesito impor limites. Por quê? Porque com o tempo, a gente vai aprendendo a estar mais próximo. Vou explicar melhor para vocês. Como a gente trabalha mais com aulas individuais, a gente sabe um pouco mais, né? Do que você ter, por exemplo, sei lá, 30 alunos, é muito difícil você saber a rotina de todos ali no dia, né? E aí, trabalhando da maneira individual, eu, querendo ou não, consigo mais próximo. Então, assim, eu já saí para tomar café com alunos, já fiz viagem, né, com alunas amigas, e assim, de participar de chá de revelação, de festa de aniversário. Então, assim, foi um momento que eu vi, ok, foi um limite que existiu dentro de sala de aula, mas que foi importante fora de sala de aula, de você participar. Porque eu falo assim, você dar uma aula, né, no caso meu inglês, você está entregando um sonho para uma pessoa, né? Às vezes a pessoa está pleiteando ali uma vaga, às vezes ela quer viajar, às vezes ela quer fazer um curso, são várias situações. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada de estar participando de um momento. E receber isso de volta é muito legal. Então, vai ter o chá de revelação do meu filho, não sei o quê, vou te mandar o convite, vem, vamos sair para tomar um café. Então, assim, eu vejo que... E, gente, chega um momento, a gente não conversa sobre as aulas. A gente conversa sobre tudo, menos as aulas. Então, assim... Que bom, né? É bom. É um limite que, assim, foi ultrapassado, mas foi ultrapassado de uma maneira boa. E aí, no momento de sala de aula, a seriedade continua. É momento da aula, e aí, sem conversinha paralela, sem fofoquinha, vamos focar aqui, porque é 1 horinha de aula. E foi uma coisa que eu aprendi a lidar. Porque, assim... Antigamente, antes de ter a escola, eu trabalhei em uma escola. Então, assim, você segue todas as regras e tudo. E eu escutava muito, o aluno não é seu amigo. Tudo bem, o aluno não é o meu amigo. Mas muitas vezes, o aluno chega pra você e te confessa coisas que nunca falou pros pais, nunca falou pra família. E, assim, é você a pessoa que ele tem. Então, por isso que eu falo, é o saber separar professor e o saber separar tá próximo. É bem complicado, né? Que o professor...
é cheio de detalhes, mas essas experiências que eu vivi e vivo são muito boas e são muito gratificantes. Isso que você fala sobre essa frase, a gente que, né, se formou há um tempo já aí, mais de 10, 15, Sim. 20 anos, não iremos revelar idades. Nós ouvimos muito, né? Na nossa época de estudante, aluno não é professor, não é amigo do professor, Sim. não pode ter. Só que hoje eu vejo o quê? Que quantas vezes o professor, ele é a pessoa que o aluno mais confia. Sim. E aí, às vezes, por uma certa... Me perdoem se eu estiver errada na palavra, mas por uma certa ignorância, o professor dizer isso. Claro que nós precisamos saber. Olha, eu passei muito tempo para poder conhecer, né, mães, pais de alunos, que também é legal, Sim. porque você acaba meio que acompanhando aquela criança de uma forma indireta, né? Eu acho que é legal. Eu fico assim pensando, onde é que tá o fulano, né? Tipo, como é que tá a fulana agora? Então, assim, se permitir isso, a gente pode, inclusive, resolver questões muito sérias na vida de uma criança, Sim. né? Então, é uma linha tênue, como você disse, né, Larissa? Muito. Porém, é uma linha que a gente precisa, sim, tentar caminhar por ela, até mesmo por uma questão de segurança do aluno, Sim. né? Com certeza. Tia Cláudia. Tia Cláudia. Eu procuro, assim, eu tento, assim, compartilhar também, lógico, de forma equilibrada, né, os meus momentos, né, que eu tenho, coisas que eu faço, por exemplo, um bom filme que eu assisto, passar para eles, uma música que eu achei legal, compartilhar com eles, né, porque eu acho que se a gente compartilha isso com o aluno, né, você está criando um vínculo assim com ele e é que nem vocês disseram aí, né? E às vezes aquele aluno, ele se sente num ambiente acolhedor, de empatia, que ele tem confiança em você, né? Então, assim, eu procuro, assim, mostrar para eles que assim como eles também têm as dificuldades, que eles têm também os problemas dele, eu também tenho. E isso cria esse ambiente de confiança, né? Então, assim, e a gente acaba, assim, tendo, assim, né, até mesmo os pais, que acaba se tornando amigos nossos, não só os alunos, né? Verdade. E aí vamos realmente sair, vamos para uma festinha, não esquece nenhuma festinha, que é muito bom, viu? Eu amo quando os pais lembram de mim, né? mandam os convitezinhos de Hashtag aniversário segue pra a ir. dica, tá? Todo professor gosta de um mimo, gosta de ser, assim como nós também pensamos os alunos, né? Verdade. Respirou, a gente já tá dando um mimo pro aluno. Mas a gente também gosta, gente, de ser mimado. Pensando no serviço público a favor da sociedade, nós trouxemos um tema também muito relevante, onde pensamos na melhor forma do serviço público atender de fato o público. E ainda nessa pegada de atendimento ao público de uma forma humanizada, nós abordamos um tema bem específico a respeito de pacientes que estão tratando câncer. Nós tivemos uma visita lá no CIAM, onde nós aprendemos como acolher e também como agir de forma empática com essas pessoas. E por que dar voz a quem não é ouvido é tão importante? No episódio onde lidamos com histórias de pessoas que não têm muita visibilidade e também não são ouvidas, nós podemos elencar a importância de dar essa visibilidade, porque às vezes são pessoas incríveis, né? Que nunca foram ouvidas justamente, e nem vistas. E que têm o seu talento e que às vezes fica lá escondidinho. No episódio de liderança educacional, recebemos duas gestoras maravilhosas, não foi, Mari? Verdade. E elas trouxeram sobre liderança sensível pode transformar uma escola inteira. Realmente foi um chamado para todos que acreditam na força da educação. Como esse papel impacta diretamente na comunidade escolar e na rede de ensino?
Para mim ou para Cleide primeiro? Vamos lá, vocês podem tirar no para o ímpar, então. Pode, Bom, Cleide. na verdade, assim, é um desafio ser líder, né? Hoje em dia, não é todo mundo que tem essa habilidade, a gente chama de habilidade ou então uma missão, né? E escolar vai além de coordenar. Tem que ser realmente uma pessoa ativa, não pode ser passiva, tem que ser ativa, tem que ser uma pessoa carismática, uma pessoa que consiga envolver todo um grupo em prol da comunidade escolar em si, né? Eu gosto muito de falar que o melhor líder que eu conheci é na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele conseguiu ser um líder servidor. Então, eu me inspiro, para ser uma líder, eu me inspiro nesse característica de líder. Um líder que não é autoritário, é um líder que não impõe as suas vontades. E um ambiente educacional, para ter um ambiente de tranquilidade, para ter um ambiente que tenha empatia, que todos possam colaborar, ter uma proatividade, né? Engajar todo mundo, tem que ter esse tipo de liderança, uma liderança servidora. E por isso eu falo muito de Jesus. Jesus, ele com humildade, com mansidão, com domínio próprio, ele conseguiu, e até hoje nós somos liderados por ele. E eu consigo trazer esse link aqui hoje para vocês. Legal. Para mim, ser líder e estar nesse patamar que eu estou hoje, além de uma missão, é um grande privilégio, é uma honra, né? E ser líder hoje de uma gestão municipal, de uma gestão pedagógica, é uma honra, porque eu passei por todas as etapas, né? Eu vim de uma sala de aula, eu vim de uma gestão pedagógica de escola, então eu venho de uma gestão de chão de escola, como eu costumo falar, né? Então, para mim hoje, estar numa gestão, numa liderança pedagógica de uma rede de ensino de 28 mil estudantes, de 3 mil servidores, então para mim é uma honra. Para mim é chegar no ápice da formação do magistério. E a Mari, que trabalha diretamente comigo, ela sabe o quanto eu me sinto honrada. E não é honrada com ego, com vaidade. Realmente me sentir honrada realmente e valorizada. E nisso é uma grata satisfação, sabe, Regiane, Mari e Cleide? Então, a maior honra minha, a maior honraria do magistério que eu ganhei nesses quase 27 anos de magistério, de serviço público, é estar na diretoria pedagógica, liderando líderes e formando líderes. Então, essa é a minha maior satisfação de estar hoje na diretoria pedagógica e tirando tanta gente do casulo e formando líderes e dando asas a esses líderes e colocando eles no mundo da liderança para que eles alcem grandes voos. E exemplo disso está aqui, ó, Mariane do meu lado, alçando o voo e está aí liderando podcast e trazendo grandes lideranças e junto com você. Então isso para mim não tem maior satisfação. Eu tenho que aproveitar esse gancho, né? Da nossa convidada / minha chefe. / minha chefe. Para dizer que de fato, é muito real isso, né? E eu acho que é muito interessante quando você traz essa colocação sobre o líder servir e você traz essa questão do líder que proporciona que os seus liderados voem. Né, que não tem essa questão de prender o liderado, né, mas proporciona também esses voos. E outra questão também muito assim que é latente nessa gestão onde você está aí desde 2017 é a questão de oportunizar as pessoas. Então eu particularmente, Micaela Tomás, que vive aí, tá no chat inclusive, né, somos de escolas mais periféricas, então são escolas que nem sempre são tão vistas, né? No episódio que falamos sobre a consciência negra, refletimos muito sobre como cada dia é mais um dia e mais uma oportunidade para lutar contra o racismo. E é por isso que nós do Café com Educadoras defendemos com unhas e dentes a inserção da educação antirracista. E morna dos dias. Ser negra de carapinhas, de dorso brilhante, de pés soltos nos caminhos. Ser negra, de negras mãos, de negras mamas, de negra alma. Ser negra,
nos traços, nos passos, na sensibilidade negra. Ser negra de verso e reverso, do choro e riso, de verdade e mentiras, como todos os seres que habitam a terra. Negra, puro afro, sangue negro, saindo aos jorros por todos os poros. O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro porque foi a data que Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, morreu em 1695. A data escolhida para homenagear Zumbi, uma figura importante na luta dos escravos contra a opressão. A data foi escolhida em um contexto de redemocratização do país, com o enfraquecimento da ditadura militar e o fortalecimento dos movimentos sociais. A data foi escolhida como um contraponto ao 13 de maio, dia em que foi assinada a Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. O Dia da Consciência Negra foi oficializado em 2011 pela Lei nº 12.519, durante o governo de Dilma Rousseff. A lei não transformou a data em um feriado nacional, mas isso mudou em 2023 e hoje, em 2024, estamos podendo contemplar o feriado do dia 20 de novembro, Consciência Negra. Pela primeira vez. Pela primeira vez. E para participar deste bate-papo antirracista, convidamos 2 convidados incríveis. Docimar Felisbino e o nosso professor e artista Rafael Dielson. Meninos, sejam muito bem-vindos ao podcast Café com Educadoras. E como guardar memórias tão especiais? Foi no episódio com 2 fotógrafos que nós aprendemos que uma imagem é muito mais do que pixels. É uma história viva. Ficou emocionado ao ver suas fotos? Como isso impactou sua percepção sobre a importância dessa documentação visual? Nossa, assim, já tive muitos clientes, porque antes de eu vir para o ramo do ensaio, né, eu trabalhei muito no casamento. Então, assim, as pessoas quando viam, né, ali as fotos do casamento se emocionavam, os ensaios. Mas, assim, que me marcou muito mesmo foi a Dona Clara e o seu Raimundo. Que eles comemoraram, né, 50 anos de casado. Hoje eu não sei se eles estão vivos, já tem mais de 6 anos. Muito mais. Deve ter uns 8, 9 anos que eu fiz esse registro deles. Espero que eles estejam vivos. Na época eu era o menino da luz. Ele era o meu menino da luz. Ele ficava carregando o flash, segurando pra mim, o rebatedor e tudo mais. A gente namorava na época. Então, assim, foi muito emocionante. Tanto eles, quando viram as fotos, a gente foi pra Luciana, eu falei, olha, não vamos pra qualquer lugar, vamos a algum lugar que conte um pouco da história de vocês, né? Que fale sobre vocês. Aí ele, então pode, a gente gosta, nós somos muito religiosos e tal. Aí a gente foi para aquela igreja de Luciânia, aquela dos escravos. E aí lá a gente fez várias fotos naquela rua, né, nas casas, para trazer essa ideia do mais antigo, da história deles mesmo. E aí a gente fez um momento dentro da igreja das fotos. E aí eu olhei, deixei os 2 lá e falei assim, seu Raimundo, você vai olhar no olho da Dona Clara agora, vai se declarar para ela. E aí, nesse momento, ele abriu o coração e chorou. E aí ela chorou, ele chorou. Aí eu chorei. Aí todo mundo chorou. Todo mundo chorou. E se continuar, nós vamos chorar aqui. E vamos chorar também. Então, assim, foi muito lindo. Foi muito... E um ensaio. Não foi nem sabe? Foi um ensaio. E foi muito emocionante, tanto para eles quanto para mim. Aí, tanto que no final eles deram uma caneca e nós tomamos café nessa caneca até hoje. Da lembrança dos 50 anos deles. Há pouco tempo atrás nós estávamos comentando sobre isso. E tem a fotinha dos 2 lá, sabe? Assim, a coisa mais linda. Eu falo que do ensaio mais emocionante que eu já fiz hoje foi dos 2. Porque, assim, trouxe muita emoção. Eles se emocionam, os netos, os filhos, quando viram o ensaio, não foi amor, eles ficaram assim... A filha nem se fala, ela amou ver, falou assim, nossa, como é bom, porque às vezes eles não veem os pais, né, no cotidiano com aquele carinho, com aquele jeito, com aquela intimidade de estar próximo, de abraçar. E no dia, nas fotos, eles puderam ver isso, do ensaio. Então, assim... Falamos também sobre a transformação que a arte traz para a vida dos nossos cidadãos.
Paulo Gustavo, por exemplo, veio como um respiro financeiro para o setor cultural após os desafios da pandemia. Já Aldir Blanc trouxe o conceito de emergência cultural, reconhecendo o papel essencial das artes nas comunidades. E com esse pano de fundo, vamos mergulhar na discussão de hoje. Prepare seu café, se acomode e venha com a gente nessa conversa sobre como o investimento público em cultura pode mudar vidas e transformar realidades. E a gente começa com a primeira pergunta para o Shark. Shark, qual é o papel do Conselho de Cultura na implementação e no acompanhamento das leis com a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc nos municípios? Excelente pergunta. Até porque a resposta é bem difícil. Uhum. Por que a resposta é difícil? Porque o Conselho de Cultura, até hoje no país, ele não é muito bem constituído. São poucos os municípios que têm Conselho de Cultura. Inclusive, através da implementação dessas leis, o Ministério da Cultura está forçando isso a acontecer. Por exemplo, o Novo Gama agora tem um Conselho de Cultura, que inclusive nós ajudamos a constituir com ideias, com modelos. E a lei ela foi escrita da seguinte maneira: município que não tem Conselho de Cultura não recebe o recurso. E isso sacudiu. E quando você fala da grana, as coisas acontecem. Então, aqui para nós, o Conselho de Cultura sempre existiu, né? Tem lá regimentalmente as suas atribuições, inclusive um papel muito importante, mas o Conselho de Cultura nunca foi muito eficiente no sentido, talvez não por falta de vontade, mas porque não se havia um mecanismo de comparação para dizer até onde eu posso ir. Então, se eu for falar do Conselho de Cultura de Valparaíso, talvez a gente tenha ido até mais além do que das responsabilidades que um conselho tem, né? Tecnicamente, a responsabilidade do Conselho de Cultura é fiscalizar as ações da Secretaria de Cultura, a Prefeitura, e promover uma ponte entre o artista, o fazedor de cultura, e as políticas públicas. Também tivemos momentos de leveza e muita aventura com a família viajante. Foram histórias que nos lembraram a importância de vivermos o presente e também explorar o mundo com muita coragem. Kombi. Como foi ou como está sendo personalizar a Kombi? Há algum detalhe que é o xodó da família ou que vocês têm orgulho de ter feito? O meu xodó é a Kombi. Xodózinha é a Kombi. Toda. Mas, assim, o xodó, eu acho que referente à Kombi, que não seja a Kombi, é tipo o nosso, como é que fala? O símbolo. O nosso símbolo e tal que a gente colocou. A gente vai colocar também na Kombi, vai pegar adesivar, colocar tudo do nosso jeito. Eu tô doida pra ver tudo. Esse símbolo da Kombi, do desenho da Kombi, foi uma vivência nossa, uma vivência particular minha e da Thalita na Chapada, onde a gente contemplou o céu todo estrelado. Aí tem uma gatinha, que é uma gatinha Maia, né? Maia, que morreu. Tem uma história muito grande essa gatinha. A gatinha das 3 patas, né? A gatinha das 3 patas. Então, assim, mas o xodó em tudo é a Kombi, essa aventura, essa vivência que a Kombi oferece. E a construção da Kombi está sendo por etapas. Então está sendo legal essa vivência por etapas. A gente comprou o isolante, né, para proteger do calor, frio. E aí a gente foi, semana retrasada, em Goiânia, instalar o banco-cama. E foi uma aventura, porque a gente foi num dia, né, instalar o banco-cama e não deu para instalar os colchões, não deu tempo de comprar os colchões. E a gente foi até tava vindo embora e paramos num posto de combustível perto de Anápolis. E aí, amor, vamos ter essa experiência e tal, de dormir na Kombi, no posto de combustível. E a gente pediu autorização, e lá tinha banheiro, um restaurante, né? A gente não tem um fogão ainda na Kombi, senão a gente tinha feito nosso jantar na Kombi mesmo. E aí a gente acordou cedo, voltamos em Goiânia, compramos colchões, e depois a gente partiu para Pirinópolis, aí já foi o lazer, né? E por fim, falamos sobre o Natal entre gerações, a fala de uma professora e uma criança. E descobrimos tantas tradições natalinas maravilhosas. E também o momento importante de ressignificar essa data, que é tão importante.
Na casa a gente tem o costume de fazer a novena de Natal, que é uma tradição. Eu não sei se vocês fazem, mas todo mundo tem um jeitinho de se organizar e de se preparar para receber Jesus, né? Para ele nascer de novo na nossa casa, ele voltar a ser o centro na nossa casa. Eu vou quebrar o protocolo aqui. Eita. Olha. Calma, fiquei emocionada com o bolo. Eu vou quebrar um pouquinho, porque eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo que não são cristãos. Então é importante a gente falar também do Natal para quem não é cristão. Sim. Né? Porque tem muitas pessoas que olham o Natal como um momento de ressignificar suas emoções, de ressignificar suas relações. Então, eu não preciso, meu ponto de vista, eu não preciso condicionar o Natal somente à vinda de Jesus. Sim. Eu posso aproveitar os princípios. Eu não acredito. Há pessoas que não acreditam e tá tudo bem. E aí eu posso ressignificar e não condicionar o Natal somente a vinda de Jesus. Mas o que a vinda de Jesus traz para quem é cristão? São ressignificar relações, pensar no nascimento, no ressurgimento, né? De novas coisas, novos... É como se fosse respirar novos ares. E assim encerramos 2024 com o coração cheio de gratidão e aprendizados. Cada episódio, cada conversa foi como um grão de café que juntos formaram uma mistura rica e transformadora. Que em 2025 possamos continuar juntos, escrevendo novas histórias, compartilhando novas ideias e construindo pontes. Obrigada por nos acompanharem nessa jornada. Até o próximo café!